Quando eu vou começar a cuidar do meu dinheiro, o que você acha, Lucas, que eu preciso colocar como meta? Qual que é o caminho para começar a organizar o meu dinheiro, assim? Eu preciso começar a focar em ganhar mais dinheiro, eu preciso começar a poupar, a pensar em poupar dinheiro, eu preciso começar a pensar em evitar gasto. Como é que é o caminho para começar a me organizar financeiramente? Olha, depende muito da situação em que você está, né? Tem pessoas que já estão endividadas, tem pessoas que não têm dívidas, porém também gastam tudo que tem. E tem pessoas que já conseguem ter certo investimento, ter certa poupança, mas muitas vezes investem no lugar errado. Então, costumam ter esses três tipos de pessoas, né? Eu vou falar por mim. Quando aconteceu uma situação na minha vida que, eu me tornei o principal provedor da minha família com 20 anos de idade, né? Então, com a minha mãe ganhava um salário mínimo, meus irmãos eram mais novos também, eram menores de idade, e meu pai veio a falecer. Então, nessa época, eu era motorista de aplicativo, cara, era a minha fonte de renda principal, ganhava R$ 2.000 por mês, mais ou menos. Nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi focar em economizar. Eu preciso poupar, poupar, poupar. Pelo menos foi o pensamento meu naquela época. Só que eu comecei a perceber que com aquela grana, eu nunca conseguiria dar uma vida digna como eu gostaria para minha família. Pelo menos no nível que eu gostaria. Então, eu poderia ficar poupando, poupando, poupando à vontade, economizando papel higiênico, como tem gente que fala aí na internet. Cara, não ia servir de nada, não ia adiantar de nada. Eu não ia mudar a minha vida. Então, eu precisei entender que só existem três formas de você ganhar dinheiro. Ou você vai reduzir os seus gastos e vai sobrar um pouco mais, quando você já tem uma renda legal, isso pode funcionar. Ou você vai buscar investir melhor o seu dinheiro, quando está sobrando dinheiro e você já tem uma grana para investir, você vai gerar uma renda passiva ali e isso vai ser legal também. Ou você vai buscar aumentar sua renda. E aumentar sua renda é a única coisa que é capaz de transformar a sua vida num curto período de tempo. Muita gente, às vezes, como eu falo muito de investimentos, fala assim, você enriqueceu só investindo? Claro que não, é impossível. Como é que você vai sair do zero? Mesmo que você tenha 1.000%, 10.000% de valorização, vai continuar sendo zero, não adianta. Então, é impossível ficar rico só investindo. Você precisa ter uma fonte de renda. Então, se você não tem uma fonte de renda satisfatória hoje, é esse que tem que ser o seu foco. Não adianta ficar economizando, não adianta ficar focando em investimentos. Você tem que aumentar a sua renda. E aí, no meu caso, por exemplo, eu busquei empreender, busquei fontes de renda alternativa, tive alguns negócios que não deram muito certo, até que eu montei um negócio físico, um comércio local, na minha cidade natal, lá de 100 mil habitantes, e esse negócio começou a dar certo. Comecei a estudar muito sobre negócio, sobre marketing, sobre vendas, e o negócio começou a bombar. A partir daí, com o dinheiro bem entrando muito mais, como eu já estudava muito sobre educação financeira e investimentos, eu sabia onde colocar esse dinheiro. E isso me ajudou, sim, a chegar onde eu estou hoje. Mas se eu não tivesse tido aquele incremento de renda, eu nunca teria chegado até aqui. Então, acho que esse é o ponto principal, o pontapé inicial para quem está numa situação insatisfatória com sua vida financeira. A gente tem algumas pesquisas e alguns dados que mostram um pouco da relação da saúde mental do brasileiro com a questão financeira, né? Então, a gente sabe hoje que muitos brasileiros que têm problemas de dívida hoje, eles têm problemas de ansiedade, desenvolvem problemas na relação e tudo mais. E acho que só quem já teve fugido de grana sabe como é que é o estresse, né? De você, preciso guardar tanto pelo esse mês, faltou a grana pra sair. Não tenho grana pra sair porque esse mês vai ser só pra pagar a conta. Acho uma coisa que só quem viveu entende um pouco desse dilema, né? Como é que eu consigo encontrar espaço pra estar bem? Porque assim, a gente sabe também que se você se endividar, o dano à saúde mental é muito maior no longo prazo. Como é que eu consigo pra estar fazendo essa gestão de preciso ganhar mais dinheiro, preciso poupar dinheiro e ao mesmo tempo não adoecer mentalmente, ou não abrir mão, por exemplo, de um escape, que acho que todo mundo acaba precisando ter um escapezinho às vezes. Sim. Olha, vou falar por mim, tá? E essa talvez não seja a melhor resposta para as pessoas que estão lá do outro lado. Mas eu, pessoalmente, eu não encontrei outra alternativa senão mudar a situação da minha vida financeira. Quando eu tava fudido de grana, cara, eu só pensava nisso, eu não dormia à noite, eu não tinha uma relação boa com a minha namorada, atual esposa, eu não tinha uma relação boa com a minha família, eu não conseguia curtir mais com os meus amigos, então foi um negócio muito traumático pra mim. Então por isso, talvez eu não seja a melhor pessoa pra explicar como encontrar essa saída sem ser resolvendo o problema financeiro. Não sei se você sabe desse dado, mas mais casais terminam e se divorciam por conta de problemas financeiros do que por traição, por exemplo. Problema de fidelidade. Então, olha o quanto isso é grave.
Não tem como. É algo que, assim, as pessoas precisam colocar a mão na consciência e se preocupar de alguma forma. Eu sei que essa talvez não seja a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros tem pouca grana mesmo e, infelizmente, é difícil de sair dessa situação. Então tem sim que encontrar algumas saídas, alguns escapes para não pirar realmente, né? Mas eu, pessoalmente, eu tive dificuldade com isso, tá? Então eu acho que, assim, a única alternativa que eu encontrei foi realmente mudar a minha vida financeira. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Lucas Rufino. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E eu vou deixar aqui um outro corte que com certeza você também vai gostar. Valeu!